do Senhor, hoje ela se apresenta para nós no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Para aqueles que trouxeram a Bíblia Ave Maria, está na página 1336. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. A cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe então: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Conforme disse a palavra, Jesus estava saindo, passando pela cidade de Jericó, e quando ele foi caminhando com toda aquela multidão que lá o seguia, Jesus se deparou diante de um caminho com um cego que estava lá sentado à beira do caminho, sobre uma capa. A única coisa que ele tinha era a sua capa, nada mais. Ele estava lá sentado, uma pessoa que vivia e teve uma vida, por certo, desolado, mal cheiroso, maltrapilho, totalmente ali jogado às traças, sem que ninguém pudesse nem sequer o ajudar, porque por certo, conforme diz a própria palavra, nem família mais ele tinha, pois ele se punha à beira do caminho, para somente pedir aquilo e os favores que os outros lhe davam. Naquele momento, quando aquela multidão foi passando, ele por certo já ter ouvido falar de Jesus, porque a passagem é clara. Quando ele descobre que o Senhor passava por ali, ele se pôs a gritar. E aquele homem sentado, ouvindo que Jesus estava passando com aquela multidão, aquele Jesus que curava, aquele Jesus que libertava, ele que nada tinha, que nada mais possuía, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim, Senhor. Eu estou aqui, eu não sou nada, não tenho nada, não tinha nem perspectiva de vida, nem esperança esse homem podia ter. E naquele momento, naquele salto, a multidão que estava ali, movido também por um grande anseio de buscar pelo Senhor, de buscar por Jesus, aquela multidão que acompanhavam começaram a pedir para que ele parasse de chamar o mestre. Para de chamar por ele, ele não vai olhar para você. Aquela multidão pedia: fique quieto, fica no seu lugar. Aquela multidão também estava ansiosa por ver o Senhor.
E todos queriam se aproximar de Jesus, todos queriam receber uma graça, mas Bartimeu também queria. E aquele homem que era cego tinha os olhos da fé totalmente abertos para o Senhor. Os olhos da fé. Ele não era cego espiritualmente. Aquele homem, quando ele ficou sabendo que Jesus por ali iria passar, ele se pôs a gritar, porque a própria presença do Senhor já inundava a vida daquela pessoa. A presença de Jesus já curava o coração de Bartimeu. A presença de Jesus devolvia a dignidade a Bartimeu, um homem que vivia somente sobre uma capa, aquele homem que não tinha mais nada e nem a quem sequer recorrer. E aquela multidão pedindo para que ele se calasse, e ele sabia que Jesus também podia realizar os prodígios na vida dele. Ele se pôs a gritar mais alto: tende piedade de mim, filho de Davi. E Jesus, então, ouvindo as súplicas dele, voltou-se para trás e disse: tragam-o até aqui. E aquela mesma multidão, aquele espanto, aquele mesmo povo que pedia para que Bartimeu ficasse quieto, ficasse parado, aquele mesmo povo começou a chamar por ele. Vem, ele te chama. Bartimeu, nem sem saber, ele já tinha inspiração no coração e reconhecia que Jesus era o Mestre. Bartimeu chegou até ele e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Ele estava lá parado e Jesus só disse a ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Era a única necessidade que ele tinha naquele momento. Ele queria ver fisicamente, mas ele já acreditava em Jesus, mesmo sem olhar, mesmo sem ver, ele já acreditava em Jesus. E é isso que o Senhor veio hoje perguntar para todos nós que aqui estamos: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te devolva? O que queres que eu faça por ti? No íntimo do seu coração, nós sabemos que você tem um pedido. No íntimo do seu coração você tem um propósito. No íntimo do seu coração você tem uma determinação que você se fez ao Senhor. Então hoje, não permita com que esta graça passe na sua vida. Do mesmo jeito que o Senhor passou diante da presença de Bartimeu, o Senhor também hoje está passando diante de você. E não perca esta graça. Peça para Ele: o que queres que eu te faça? O Senhor nos pergunta. Naquele mesmo instante, quando Ele disse: Rabone, que eu veja, o Senhor disse a ele: vai em paz, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou, te devolveu a vista, te devolveu a dignidade. E ele, em um grande salto, deixou para trás o único bem que ele tinha, que era a capa. Aquela capa que era sinônimo de vida velha, sinônimo de fracasso, sinônimo até mesmo de inferioridade. Aquele homem que vivia preso naquela capa, sentado pelo caminho, sem poder dar muitos passos, porque ele não tinha nem para onde ir, nem a quem depender. Ele deixou para trás a sua vida velha e um salto se levantou e se pôs a seguir a Jesus, se pôs a seguir como discípulo. Ele que agora tinha conhecido a salvação, ele que agora pela presença do Senhor tinha descoberto dentro dele toda a sua vida. Ele que não tinha nada, hoje ele era a pessoa mais rica que ali existia. Bartimeu agora vivia. Bartimeu, naquele momento, ele começou a seguir os caminhos de Jesus. E ele descobriu que este Senhor era verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E é este mesmo Jesus que hoje está aqui para nos curar, para nos libertar, para abrir os nossos olhos.
esse mesmo Senhor que está aqui hoje